Agricultura BR de volta e agora para falar de mercado da pecuária de corte. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com a Laura Rezende, da Agrifato, que participa conosco desta edição. Laura, sempre um prazer conversar contigo e nós temos acompanhado um cenário, de redução de oferta de animais prontos para o abate. Isso também acarreta redução ali para a escala da indústria frigorífica e uma ligeira melhora, uma ligeira recuperação, melhor dizendo, para a arroba do gado pronto. Como é que você analisa esse momento de oferta de animais relacionada à precificação no Brasil? Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado começou a melhorar, né? Já há um mês aí que a gente já viu o fundo de poço passar, né? Ali nos 215, São Paulo. E da segunda quinzena de junho até então, a gente já vê um mercado um pouco mais otimista. Mas de umas 2 semanas para cá que a gente viu isso começar a reverberar mais a nível nacional, né? Então, São Paulo começou a valorizar depois do fundo de 215, desde a segunda quinzena de junho, mas isso começou de fato a acontecer para os demais estados tem umas 2 semanas, né? E a gente já acumula uma valorização interessante, então falando no nosso estado base, né? A gente já tem aí uma alta na casa de 12, 13 reais, segundo o indicador CPEA, né? Então hoje já está falando aí num boi com média de 227, 228, e já tem negócio se concretizando também no estado a 230, né? Então, possivelmente, o CPEA, dentro dos próximos dias, deve se consolidar nesse valor. E, de fato, isso é resultado das escalas que estão mais curtas, né, e consequência da oferta de animais, justamente. Então, a gente reduziu essa oferta de animais mesmo, né, justamente porque o grosso, né, da oferta de pasto ali, do clima seco, já passou durante os meses de maio e junho, e agora a gente vê essa oferta mais restrita, o que fez com que as escalas caíssem aí de 14 dias, que foi o pico, e hoje na casa de 10 dias úteis na média Brasil. São escalas ainda bastante longas para a indústria, né? Então dão conforto ainda para os frigoríficos trabalharem, mas já demonstra para a gente que aquela oferta é abundante, né? Hoje já está um pouquinho menor. Tá certo, Laura. Falando um pouco também a respeito do que a gente tem acompanhado nos estados, nós vemos alguns deles com uma realidade bem parecida. Eu diria que Mato Grosso do Sul, São Paulo tem uma redução de oferta. Se eu não estou enganado, Goiás também tem também apresentado um cenário muito parecido. Onde é que tem boi disponível no Brasil que está destoando um pouco dessa realidade mais focada no Centro-Sul? Perfeito, Fabiano. A gente tem visto isso, e eu falo que não é nem por estado, tá? É mais por praças mesmo. Então, dentro de um mesmo estado, a gente vê essa divergência, às vezes, de em uma região muito ofertada e outra com uma oferta menor. Goiás, por exemplo, como você citou, a gente tem frigoríficos aí que estão com 4 dias de escala, 4 dias úteis. Já tem outros que estão com 20 dias úteis de escala. Mato Grosso, semelhante também. Tem algumas regiões que estão com a escala bem curta, já outras escalas para agosto, né? Onde eu vejo o que o mercado está mais ofertado é o estado de Rondônia. Então, Rondônia, a gente tem visto aí escalas para 40 dias, né? Realmente bastante alongadas, isso tem preocupado, tanto que lá hoje é o boi mais barato do Brasil, né? De uma forma geral, nos demais estados, a gente tem visto, né, dadas essas questões de praças mesmo, né? Mas a gente tem visto essa disponibilidade menor de animais aí para abate. Laura, um outro fator importante que a gente tem observado é em relação ao movimento de abates no Brasil. Aparentemente, julho continua com um movimento bastante intenso, comparando com o primeiro semestre, que teve os 3 primeiros meses que o IBGE trouxe os dados, mas os abates CIFES vão mostrando que o volume é realmente muito alto, muito intenso desses abates. Julho aparentemente vem nessa mesma pegada. Quando que a gente deve ver um arrefecimento real de abates, também refletindo uma oferta menor de gado pronto no país? Exatamente, a gente está muito sobreofertado ainda, né? E aí, trazendo os dados que nós temos apurados até então, de abates do Mato Grosso, que é o nosso principal estado produtor, né? Então, dá uma referência para a gente de como está a nível Brasil. Nós observamos aí no mês de junho já, né? Apesar do junho ainda ter sido um mês
difícil para o pecuarista, né? Mas nós já observamos uma leve recuperação em relação a maio, por exemplo, né? Então, o maio se encerrou com preços a 221 ali, e já o junho se encerrou com preços a 225. Então, uma leve recuperação aí para o pecuarista, e isso reflexo até dessa disponibilidade um pouco menor de animais, se a gente compara aí mês a mês. Então, de junho para maio, nós tivemos uma redução na oferta no estado do Mato Grosso de 4%, puxado principalmente pela oferta de fêmeas, que reduziu em 8% nesse comparativo mensal. Mas quando a gente amplia um pouco a nossa percepção e traz aí no comparativo junho 23 com junho 24, o que nós observamos é um acréscimo de 16% no volume de animais abatidos. Então, reduziu nessa comparação mais de curto prazo, né? Mas quando a gente amplia esse olhar, a gente vê realmente que a sobreoferta ela continua, né? Ainda tá muito o volume de animais ofertados para abate ainda está muito grande. E eu acredito que isso vai começar a reduzir de fato, né, só para 2025 em diante aí. A gente ainda tem muito animal para sair esse ano como um todo, né? Claro que nós temos a sazonalidade de entre safra, e aí, de agora em diante, o nosso olhar tem que se voltar muito para confinamento. Então, a disponibilidade de animais nesse segundo semestre vai estar muito correlacionada com a oferta de animais de manejos mais intensivos, né, para sair nesses últimos meses do ano aí, mas eu ainda vejo que esse ano como um todo nós vamos continuar sobreofertado, muito possivelmente nós vamos ter recorde no volume de animais abatidos, como nós já temos, né, nesse primeiro semestre do ano. Acredito que o segundo semestre também vai ser um segundo semestre de sobreoferta, mas eu acredito que nós podemos enxergar sim uma recuperação de preços, principalmente olhando mais para um outubro, novembro e dezembro. Eu estou um pouco receosa ainda com esses preços de agosto e setembro. Acredito que nós vamos ver uma oferta chegar aí para o próximo mês de animais criados em tanto o primeiro giro de confinamento, tanto TIP, né, integração lavoura-pecuária. Então, acredito que esses animais vão ser levados aí ao mercado em agosto, iníciozinho de setembro, então pode ver uma nova baixa de preços aí acontecer, né? Mas olhando já para um final de ano, outubro, novembro, dezembro, se a oferta de animais não for muito alta, a demanda costuma ajudar a gente para que nós observamos aí, né, para a gente observar preços melhores aí para esse final do ano. Então, por mais que esse ano ainda vai ser um ano de sobreoferta, eu acredito sim que nós teremos aí na reta final preços melhores, quem sabe um boi chegando a 255, 260 reais na nossa praça de São Paulo. Muito bem, Laura. Laura, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, que está muito relacionado também ao abate. Volume de exportações de carne bovina é bastante elevado, as parciais de julho mostram um desempenho bem superior a julho do ano passado. A oferta de carne bovina para exportação, ela está bastante atrelada a este volume de abates no Brasil hoje, ou mesmo que haja uma redução, é possível se manter uma exportação, um embarque recorde, como a gente tem visto mês a mês aqui no Brasil? A gente tem exportado muito, né? Obviamente, por nós termos essa disponibilidade de carne, e essa disponibilidade de carne no mercado, né? Ou seja, esse número elevado de animais sendo abatidos, causa essa disponibilidade maior de carne, o que faz com que os preços caiam e o Brasil fique barato para o mercado internacional. Então, quanto mais competitivo o Brasil está lá para fora, né, mais nós vamos exportar. Então, eu acredito que a previsão de uma leve redução aí para 2000 e essa reta final de 2024, né, segundo semestre de 2024, eu não acredito que vai impactar na redução das exportações, porque nós temos essa carne disponível, né? Não acredito que vai ser uma redução do volume de carne ofertado tão significativa para impactar as exportações. E além disso, também o segundo semestre ele é característico por um volume de exportações mais robusto até do que o primeiro. Esse primeiro semestre nós já tivemos recorde, né? Foi o melhor primeiro semestre da história de carne bovina embarcada para fora do Brasil. E o segundo semestre, a expectativa é de que seja ainda melhor, né? Cumprindo com o que geralmente acontece, o que nós vemos historicamente. O que tem nos ajudado bastante nesse quesito de exportação, além da nossa competitividade, né? O Brasil hoje está com uma arroba em dólares na casa de 44, 45 dólares, né? Até menos aí, dependendo da referência da arroba, em alguns estados, né? Mas falando aí de São Paulo, enquanto os Estados Unidos, a arroba está perto de 100 dólares, né?
Então, o Brasil ele está menos da metade do valor da arroba norte-americana e a gente tem conseguido exportar tanto para os Estados Unidos quanto também para outros países, né? Os Estados Unidos eles estão na fase contrária do ciclo a nossa, então, enquanto que a gente está na fase de baixa do ciclo, ou seja, preços mais baixos devido à maior oferta, nos Estados Unidos o cenário é o contrário, oferta menor de carne, né? E por isso preços mais altos, então a gente está conseguindo suprir um pouco dessa falta de carne do mercado norte-americano, tanto para eles mesmos, quanto também para o restante do mundo, que agora está deixando talvez de comprar um pouco de carne lá dos Estados Unidos.